Então, gente, o mês do orgulho pode ter passado, mas orgulho mesmo é todo dia. E a gente deve, nesse episódio, fazer mais uma homenagem devida, aproveitando o lançamento nos cinemas do filmaço Os Primeiros Soldados, de Rodrigo de Oliveira, com grandes nomes como Johnny Massaro, Renata Carvalho, Vitor Camilo, Igor Campanaro e vários outros incríveis representantes da nossa sétima arte brasileira. Vamos prestigiar no cinema e também ter uma palhinha de uma conversa com o próprio Johnny Massaro aqui no nosso programa para conversar não só sobre a linguagem do filme, questões também sobre o tema que versam sobre a descoberta da HIV no Brasil na década de 80 e como devemos até hoje grandes passos graças a esses revolucionários que trabalharam contra o preconceito, a intolerância e a sorofobia, não só no Brasil, como no mundo, representados no filme. E também vamos dar algumas dicas de filmes da própria carreira de Johnny, como também outros que abordam a questão e a temática da HIV com muita criatividade contra a intolerância. Fiquem com a gente aqui na seção A e C no canal Like. Vem com a gente conferir. Olá, eu sou o Filipe Pitanga e vamos ter hoje uma palavrinha a mais com Johnny Massaro, pois estamos falando sobre uma filmografia extremamente rica. Ator, diretor e inúmeras outras searas dentro do audiovisual, como na TV, também no teatro. Este ator consagrado vai falar um pouquinho conosco, não só sobre Os Primeiros Soldados, filme que teve a sua primeira exibição na cidade em que foi filmado, agora no 28º Festival de Cinema de Vitória, o Reencontro. Pois até então, 2 edições online depois, finalmente podemos abraçar de novo as salas de cinema, como necessitamos reocupá-las para não permitir que mais nenhuma sala seja perdida. Vamos defender o nosso patrimônio cultural. E estamos falando sobre um filmaço filmado em Vitória, cuja filmografia vai trazer não só o histórico da própria cidade, das ruas, das escadarias, cada camada que está ali, arqueológica, antropológica, por debaixo da história hegemônica que não costuma ser contada, mas está no filme, vazando, transbordando inúmeras existências e resistências. Vamos falar um pouquinho sobre o filme, que fala sobre as primeiras pessoas que teriam sido diagnosticadas com HIV no Brasil na década de 80 e criaram um ato de resistência, levando a um confinamento numa casa em forma de também defesa das suas próprias existências, a filmar o seu dia a dia e também registrar na performance, no humor, na linguagem, também no estudo e na pesquisa o que aquela doença estava fazendo, de maneira transgressora. Há muita fabulação inspirada em fatos reais, evidente, mas também reinventando os nossos heróis que puderam trazer à tona, a público, questões que eram apagadas ainda num período de resquícios da ditadura militar brasileira e que até hoje também tiveram grandes passos, como na luta do SUS, de hospitais públicos, na distribuição gratuita de remédios contra a sorofobia. Vamos também falar um pouquinho agora com Johnny Massaro sobre a linguagem do filme, que traz inúmeras inovações, como, por exemplo, boa parte de uma surpresa em flashback que nos é revelado posteriormente, sem spoilers, mas que todo o conteúdo isolado nessa casa de confinamento está sendo registrado por eles mesmos. Esses grandes artistas como Johnny Massaro, Renata Carvalho, Vitor Camilo, que filmam a si próprios em vídeo, com outra linguagem do que era até então o filme, fazendo com que esse VHS seja redescoberto como um found footage, vai trazer a performance dos 3 como resistência nessa casa, com a criatividade quase de um palco, pois vão poder se reinventar e também se revalorizar uns com os outros contra quaisquer tipos de preconceitos. Este ato declaratório vai agora estar nas palavras de próprio Johnny. Vamos ouvi-lo um pouco. E o prazer foi voltar à sessão presencial, ainda mais em Vitória, onde o filme foi filmado.
O filme tem uma relação íntima, óbvia, com Vitória. O Rodrigo é daqui, o realizador do filme. O filme foi escrito, pensado para esse lugar, para essa paisagem. Boa parte da equipe, eu diria que talvez 90% da equipe seja capixaba. Então foi uma emoção infinita mesmo, assim. E de certa maneira, quando a gente estava filmando, eu sempre quis que esse momento acontecesse, apresentar o filme em Vitória. Então aconteceu e foi lindo. O cinema tem essa função, né, de trazer, de cavucar, de emocionar, e os temas que a gente aborda, né, que no caso é o começo da epidemia de HIV, com esse recorte aqui em Vitória, é tão pouco abordado pelo cinema nacional, e quando abordado de uma maneira unicamente trágica. É claro que é trágico, é claro, isso não tem nem o que questionar, mas tem muitas formas de olhar, né? E no caso do nosso filme, o Rodrigo, a partir de certo momento, escolhe olhar de uma maneira muito afetuosa, amorosa, para a situação trágica que esses personagens estão vivendo. Então é muito importante mesmo, né? Até mesmo para a gente continuar desmistificando os preconceitos que ainda existem em relação ao HIV. Obviamente a gente não falava, não pensava em pandemia quando a gente estava filmando, que foi no final de 2019, mas incrivelmente o filme se liga com esse contexto, com essa sensação de uma forma muito, até poderia dizer de forma direta, como você mesmo apontou, porque teve a questão do isolamento no filme, a gente viveu isso. Então é muito louco fazer essa ponte, sabe? E perceber que a arte ela se adianta um pouco, né? Vamos aproveitar e dar 3 dicas de filmes com Johnny Massaro, como, por exemplo, de 2016, A Frente Fria que a Chuva Traz, dirigido pelo mestre Neville de Almeida, com Bruna Linsmeyer, Shea Suede e grande elenco, aonde, de uma maneira contra-hegemônica, eles fazem uma festa na periferia do Rio e demonstram que a elite, ocupando esses espaços, pode reproduzir intolerâncias contra questões de classe e também de gênero em cima da protagonista de Bruna Linsmeyer. Johnny já arrebenta com esse grande mestre do cinema de invenção, mas depois voltaria com outro nome muito querido da sétima arte, que é Selton Mello, dirigindo e atuando junto com Johnny como protagonista em O Filme da Minha Vida, da Bananeira Filmes, e fotografado por ninguém mais, ninguém menos que Walter Carvalho, fazendo uma homenagem de cinema numa metalinguagem com Cinema Paradiso. Quem lembra do clássico que já abordamos aqui nesse programa anteriormente. O filme belíssimamente fotografado, com uma iluminação lúdica em sépia da memória e com participação internacional de Vincent Cassel, o nosso ator francês abrasileirado para nós já em várias produções locais e que interpreta o pai de Johnny Massaro no filme. Também conta com Bruna Linsmeyer no elenco. E no ano seguinte, em 2018, Todas as Razões para Esquecer, de Pedro Coutinho, aonde Johnny, também protagonista, irá tentar uma superação de uma relação que, quanto mais se afasta, mais volta a ficar preso às memórias de sua grande amada. Além de darmos também 3 dicas de produções no audiovisual que falam de maneira extremamente criativa e também emancipatória sobre soropositividade em séries, minissérie e filme. Primeiro começando com Pose, grande seriado que estava na Netflix e agora na Star Plus, criado por Ryan Murphy, mas com uma equipe extremamente representativa na frente e atrás das telas, com muitas pessoas trans, travestis e LGBTQIAP+, falando sobre um círculo da década de 80 que foi muito popular dentro de um movimento Vogue e dos ballrooms, em que personagens muito famosas daquela época se reuniam para disputarem danças e performances e tentar fazer uma resistência contra-hegemônica à também heteronormatividade e cisnormatividade que imperava naquela época. Outros filmes que podem ser lembrados sobre o assunto, como Paris is Burning, inspirou muito o seriado Pose. Também confiram a minissérie It's a Sin, que também é o título de uma música do Pet Shop Boys, e uma série britânica que lembra do movimento ACT UP, falando sobre tentar lutar contra o preconceito
e trazer à tona a consciência da defesa das questões de soropositividade e também de consciência em relação ao vírus da HIV para proteção. Lembremos que o SUS no Brasil faz um grande trabalho nesse sentido e continuemos a apoiá-lo. E no Brasil, vamos só lembrar também do filme Boa Sorte, com a grande Débora Seco e João Pedro Zappa, que interpretam respectivamente uma paciente com HIV que conhece um paciente num hospital psiquiátrico que estava com depressão e ambos se apaixonam, independente de questões de intolerância em relação à soropositividade, pois o amor é livre e sempre pode ser efetuado com proteção, muito respeito e conscientização, pois todos devemos ser livres para amar. Vejam o filme Os Primeiros Soldados a partir de 7 de julho nos cinemas e também confiram todas essas produções nos streams. Feliz ano novo, meu amor.